Olá, começa agora o Mais Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o meu convidado de hoje é da nova geração do tênis brasileiro. Ele é campineiro, tem 19 anos e já está viajando, disputando muitos torneios. Matheus Curibueres, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. E como que você avalia, como é que tem sido este ano de 2022? Seja bem-vindo ao programa. Pô, primeiro agradecer vocês aí pela entrevista e tudo. E, cara, esse ano tem sido bem legal, porque é o começo, né? Esse ano que eu comecei a jogar profissionalmente tênis, que eu tô viajando mais para jogar esses torneios que são menores, né, no profissional. E, pô, tá sendo um ano bem puxado, com bastante viagem, e pretendo ano que vem viajar bem mais que esse ano eu viajei. Então a gente está aqui numa quadra de saibro, já nós vamos abordar durante o nosso programa, porque tem piso duro, tem saibro, tem grama, será que treina em todos estes pisos? Qual que é o preferido do Matheus? Então já a gente vai falar bastante sobre o atual momento e sobre treinamento também, que a gente sabe que é muito árduo, né? Quando você decide essa carreira, não é fácil não. Mas Matheus, você nasceu aqui na cidade de Campinas, como é que foi a sua infância? Sempre respirou tênis ou passou por outras modalidades, como a maioria dos brasileiros aí? Tentou futebol, jogava, gostava? Cara, eu nasci aqui em Campinas mesmo, sempre morei aqui. Meus pais se divorciaram quando eu era bem novinho e meus pais sempre foram do esporte, assim, sabe? Minha mãe sempre jogou vôlei, fez vários tipos de esporte. E meu pai, ele jogou profissionalmente futebol, inclusive jogou na seleção brasileira de futsal. E quem que é o seu pai? meu pai é o Franklin Boeres. Tá. Franklin Boeres. Então, desde o começo a família já vem bastante com o esporte, mas o tênis mesmo eu comecei por causa do meu avô, que sempre gostou muito de jogar tênis, sempre foi fanático por tênis. E também com o meu irmão, que primeiro começou por causa do meu avô e depois eu vim pelo incentivo do meu irmão e do meu avô e acabei indo pro tênis, não pro futebol, mas sempre joguei futebol também, assim, sempre gostei de jogar. Ultimamente eu não jogo muito bem não, sou mais do tênis, não sou muito do futebol. E agora com a profissão também é mais difícil, né, bater uma bolinha. É mais difícil também jogar uma bola, mas só no tênis mesmo. Eu gosto bastante de basquete também, eu vejo bastante basquete, mas é mais no tênis assim mesmo. Agora, Matheus, você teve então o incentivo do seu avô e do seu irmão. Começou a jogar com quantos anos? Eu comecei a jogar com 7, 8 anos mais ou menos, mas a só brincar, assim, sabe? Foi um clube que era perto da minha casa, Clube Fonte São Paulo, que desde pequeno eu gostava de brincar, mas nada competitivo, assim. Quando que na sua vida passou de hobby para algo que você falou, opa, tô gostando disso, começou a disputar torneio e começou a ficar mais sério? Cara, eu com 12 anos, assim, de 11 para 12 anos, eu comecei a jogar uns torneios de federação, uns torneios, jogar campeonato, né? Porque antes eu mais brincava. E sempre gostei muito, assim, sabe? Sempre fui apaixonado, mas que eu quis profissional mesmo foi bem recente, sabe? Lá pro, acho que ano passado, retrasado, que eu decidi mesmo tomar um rumo e tentar o profissional. Porque tem muita gente que também vai para fora fazer faculdade e tal, só que eu prefiro ir na luta de tentar o profissional por aqui mesmo. Apoio dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos, a partir do momento que você falou assim, quero tentar essa carreira profissional no tênis? Sim, sempre tive muito apoio, principalmente da minha família. Minha família sempre me apoiou muito, tanto minha mãe quanto meu pai, mesmo eles morando longe, porque meu pai mora no sul. Eu moro com a minha mãe aqui em Campinas, sempre tive muito apoio deles, não tenho o que reclamar. E meus amigos, todo mundo, sempre me apoiou muito. Seu avô tá vivo, te acompanha? Sim, meu avô, se não me engano, tá com 87 anos e, cara, ele ainda é fanático por tênis, assim. Ele tá com uns problemas no joelho, assim, ele teve que botar prótese nos 2 joelhos, mas acredito que logo menos ele venha bater uma bolinha, hein? Ele adora tênis, assim, e ele sempre acompanhou, assim,
me dá o maior apoio também. Agora, Matheus, para quem está nos acompanhando, a partir do momento que você toma essa decisão de querer ir para uma carreira profissional, antes existe o juvenil do tênis? Sim, tem o juvenil. Eu, inclusive, até ano passado eu joguei bastante torneio juvenil. Mas é isso, é separado o juvenil do profissional. Tá. Nesse período do juvenil que você atuou, você teve bons resultados? Você sofreu com lesão? Porque a gente sabe que esporte de alto rendimento é muito complicado. O tênis ele explora muito do corpo do atleta. Como é que foi esse período para você? Cara, o começo do meu juvenil, lá com 12 até 13 anos, assim, 12, 13 anos, 14, um começo, assim, eu ia muito bem, assim, no juvenil. Não tive nenhum resultado muito incrível, mas sempre estava entre os bons, assim, da categoria, sabe? E quando eu estava entre 13 para 14 anos, eu sofri algumas lesões, e eu fiquei 2 anos nessa, assim, me lesionava, voltava, parava, várias lesões, assim, sabe? Tipo, eu acho que tudo que você pode imaginar, pra você ter noção. Mas aí, inclusive, eu até pensei em parar de jogar tênis, porque eu não aguentava mais. Eu vinha treinar, lesão, qualquer coisinha que eu fazia eu me machucava. Aí era muito frustrante, né? E eu já pensei várias vezes em parar de jogar, inclusive. Não é muita gente que sabe, mas eu nunca demonstrei muito que eu não gostava de jogar, mas tava desgastante, sabe? E não era lesão séria, era lesão muscular que te deixava um tempo afastado? Sim, exatamente. Eram lesões não muito graves, não tive nenhuma lesão que eu cheguei a ficar muito tempo parado, cirurgia, nada. Só que eram lesões pequenas que iam te me minando. afastavam. Isso, exatamente. Mas depois, com 16 anos, não, foi 15 anos, eu voltei assim e joguei alguns torneios, tudo, mas eu voltei a jogar o ITF, que é o International Federation Tennis Federation, International Tennis Federation, que é o juvenil, de 18 anos. Tá. Eu voltei a jogar assim mais esses torneios no meu último ano de juvenil, que eu já estava com 17, 18 anos, que no final do ano eu fui jogar alguns torneios. E acho que o melhor resultado que eu tive assim foi num J4 que eu fui jogar em Itajaí, que eu fui pra lá dando 20 de alternate, tinha 20 pessoas na minha frente e eu tava tipo fora do torneio. Eu tinha uma pequena chance de entrar no torneio, mas acabou que eu consegui entrar no quali, furei o quali e fui vice-campeão no torneio. Nossa. Aí foi tipo o melhor resultado assim, e foi depois disso assim que me deu também mais motivação para querer tentar o profissional. Porque nunca, sei lá, acreditei tanto, sabe? Sim. E foi importante esse torneio para mim, para ganhar ir na confiança. Isso. Para quem está nos acompanhando, então até ano passado com 18 anos juvenil, a partir desse ano com 19 anos já está no profissional. Quando a gente fala profissional, você pode enfrentar os melhores tenistas. Se cair num torneio, foi convidado, por exemplo, para ir no ATP 500 do Rio de Janeiro, você vai enfrentar os principais jogadores. Você já pode enfrentar eles. Sim, eu posso, só que é um pouco diferente porque eu não tenho ranking ainda para jogar esse tipo de torneio, porque são torneios maiores, né? E como eu tô no começo, eu jogo torneios menores, que no caso são os Futures. Tá. Que então, se existir a possibilidade de eu ganhar um convite para um torneio grande como esse, eu posso sim enfrentar esses jogadores, mas acho que sem o convite não consigo entrar nesse torneio pelo ranking, entendeu? Mas que nem eu joguei agora, essa semana, o Challenger da IPCA, que já foi uma experiência incrível. E, pô, ainda mais jogando com todo mundo, torcida, família aqui, foi incrível. Não sei nem explicar a sensação que eu tenho, assim. Eu sempre falo, é a melhor semana do ano pra mim, essa semana desse torneio. Que é um torneio que, tipo, eu não tenho ranking ainda pra jogar, só que às vezes eles conseguem fortalecer com um convite. Tá. Nesse ano o Instituto Esportes me ajudou com um convite, tem a ajuda do Rogério também, do Gil, de todo mundo que me ajuda, assim, pra conseguir jogar esse torneio. E, cara, é incrível poder jogar esse tipo de torneio, assim, em casa, tudo.
É uma experiência totalmente válida para você. Completamente. Como que é o calendário para você que está nessa transição, nesse primeiro ano de profissional? Para quem está nos acompanhando, tem torneio praticamente toda semana, todo mês, você escolhe, você recebe convite, você precisa ir atrás, você conversa com a organização, tem um empresário. Como é que funciona o calendário nesse primeiro ano de profissional? Cara, o calendário, você no primeiro ano, você tem que jogar várias semanas no ano, assim, tipo, muitas semanas, porque você tem que acumular o máximo de pontos que você conseguir para ir subindo o nível e poder jogar torneios maiores, entendeu? E cara, eu tenho torneio toda semana no ano tem torneio, assim, e eu posso escolher esses torneios que eu jogo, mas assim, tem que sempre pensar no calendário, porque que nem em maio eu fui pra Tunísia jogar 5 torneios. Eu fiquei 5 semanas direto jogando. Tá. E não é todo lugar que tem vários torneios seguidos assim, na semana. Então você tem que pensar bem no calendário para conseguir jogar vários torneios, para conseguir pontuar cada vez mais. Só que esse ano, como eu não tinha planejado tanto jogar o profissional, eu não consegui me organizar muito bem na questão do calendário. E ano que vem eu pretendo, desde o começo do ano, já montar um calendário para o ano inteiro. E, claro, você pode ir ajustando o calendário durante o ano, porque às vezes, que nem, vamos supor, eu posso receber um convite daqui e eu ter o calendário para outro torneio, mas como eu recebi o convite aqui, eu posso me ajustar, não jogar aquele torneio, vir aqui e jogo outro, Tá. entendeu? Pode ir modificando o calendário durante o ano. E, por exemplo, para essa viagem que você fez para a Tunísia, que você ficou 5 semanas, você precisa custear tudo? Passagem aérea, hotel, alimentação, o treino que você vai fazer no país, sai tudo do seu bolso ou não? Cara, assim, infelizmente eu ainda não tenho nenhum patrocínio que me ajude na questão financeira. Eu tenho um patrocínio de roupa, que é a Live, não sei se você conhece, não é de tênis, mas Tá. eu acho que eu vou ser a primeira pessoa que é patrocinada pelo tênis, mas eu recebo só o Uniforme só pra jogar. uniforme, roupa, esse tipo de coisa, mas questão de passagem, alimentação, é tudo do meu bolso, porque por enquanto eu não tenho nenhum apoio, assim, sabe? Com quem você já conversou, talvez outros atletas, empresário, treinador, essa fase que você está, a gente pode concluir que é a mais difícil, essa transição do juvenil para o profissional, esse começo que você precisa custear, que você está com um ranking alto, número 1.400 do mundo, esse é o momento mais difícil, Matheus? Cara, eu não sei te dizer perfeitamente, porque eu não vivi como que é o tênis acima, sabe? Tipo, entre os melhores, assim. Mas pode ter certeza que é uma das fases mais difíceis. Inclusive, é uma fase que muita gente para de jogar ou vai para a universidade. Então, é uma das fases, eu tenho certeza que é uma das fases mais difíceis. E como que você está passando por essa fase que não é fácil? Com tranquilidade, fica uma apreensão, existe pressão de ter que ganhar partida, melhorar ranking, ou é algo que você está levando com tranquilidade, sabendo dessas dificuldades? Cara, sempre tem uma pressãozinha assim, só que você tem que aprender a lidar com essa pressão, porque senão não vai ter como jogar. Que nem quando eu fui pra viagem na Tunísia, eu sempre tinha uma ansiedade de tem que ir lá, tem que ir bem. Mas assim, isso daí a gente consegue ajustar, assim, sabe? Mas é isso. E, Matheus, você prefere jogar simples, que é aquele jogo individual, ou você faz jogo em duplas, isso ainda vai ser decidido? Como é que quando você entra num torneio, você fala, eu vou para simples e vou para duplas? Cara, pessoalmente, eu prefiro 1000 vezes mais a simples. Tá. Inclusive, eu não gosto de jogar muito dupla, não me agrada muito. E todos os torneios que eu vou jogar, eu vou como principal opção a simples. E caso eu consiga entrar no torneio na dupla, eu vou sim jogar dupla porque é importante tudo, mas minha prioridade sempre é simples, sabe?
Ô, Matheus, eu sou um apaixonado por tênis, eu assisto tênis, bato minha bolinha de vez em quando, e aí sempre quando eu converso com alguém que não sabe muito sobre tênis ou que vem me questionar, fala, mas qual que é o momento do tênis? Eu falo, essa é a melhor geração da história do tênis, porque você tem Rafael Nadal, você teve o Federer que aposentou recentemente, tem o Novak Djokovic, aí tem a nova geração vindo do Carlos Alcaraz, do Casper Ruud, tem Andy Murray, enfim. Você entende que essa é a melhor geração que a gente tem do tênis, da história? Cara, eu acredito que sim, porque é uma geração que tá vindo com jovens muito, muito bons, não tem nem o que falar, jogadores incríveis, assim. E, claro, ainda tem os três, agora não mais, né? O Federer se aposentou, mas é uma geração que tem os três maiores, né? Na minha opinião, da história, que é o Djokovic, o Nadal e o Federer. E, cara, é uma geração incrível. Eu acho que, pra mim, com certeza, é a melhor, a mais forte. Para você, quem que é o melhor jogador do circuito e por quê? Cara, eu acho que cada um se complementa, assim. Porque, na minha opinião, o mental mais forte, assim, é o do Nadal. Eu admiro absurdo, assim, a mentalidade dele. Eu acho que, na minha opinião, o melhor é o Djokovic. Só que o mais talentoso sempre foi o Federer também. Então, tipo, cada um tem suas qualidades. Uma característica assim. Sim, mas pra mim o melhor, eu acho, que talvez não seja agora, mas eu acho que vai se tornar o maior da história, eu acho que vai ser o Djokovic. Tá. Em questão de grandes lãs. Tem um caminho ainda a traçar e o Nadal já tá numa reta final também de carreira. Exatamente. E quem que você gosta mais de assistir? Tem algum tenista que você para, começa a ter jogo dele na TV e fala, peraí, deixa eu parar, deixa eu assistir esse tenista. Tem alguém que você gosta de admirar jogando, que você consegue aprender assistindo? Cara, eu adoro assistir jogo de tênis, inclusive. Eu gosto de assistir qualquer jogador. Se for qualquer tipo de torneio, eu entro no aplicativo, assisto Future, Challenger, os torneios maiores, eu adoro assistir tênis. Mas um cara que eu gosto muito de assistir, que é da nova geração, é o Alcaraz e o Sinner. Eu acho que é incrível assistir eles jogando. E entre os três aí, que são os maiores, eu acho que eu gosto mais de assistir o Gustavo do Federer, né? Pelo talento, pela facilidade que ele tinha. Mas eu gosto muito do Djokovic também. O seu estilo dentro de quadra, sem comparações, né? Mas o seu estilo dentro de quadra é parecido com algum deles? Você procura assistir esses melhores e ir por um caminho parecido, Matheus? Cara, eu acho que taticamente meu jogo é mais parecido com o do Nadal, mas que gosta de bater com forehand, tenta dominar os pontos com forehand, que eu acho que entre os três ali que tem a maior característica é o Nadal, nesse quesito. E recentemente, Matheus, o mundo acompanhou, né, a despedida do Roger Federer, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Há quem considere que é o maior de todos os tempos, que foi o número 1 do mundo. E ele escolheu para fazer a última partida o Rafael Nadal de duplas, que foi um dos grandes adversários que ele teve em toda a história. E acho que marcou a cena de despedida após a partida, uma cena do Nadal chorando bastante, uma hora os dois de mão dadas. Então, assim, uma rivalidade que foi durante décadas, durante anos, e você viu uma união dos dois, você viu uma cumplicidade. Como é que você, que está entrando nesse mundo, assistiu essa cena de atletas que eram rivais, que brigaram o tempo inteiro em final e em ranking, em primeiro do mundo e desbancando, e ver essa cena já na aposentadoria, os dois unidos, os dois juntos? Como é que você viu como tenista isso? Cara, é muito emocionante, né? Foi muito emocionante, não tem nem o que falar. E, cara, eu acho que, como você disse, foi a maior rivalidade, eu acho, da história do tênis, na minha opinião. Que, pô, sempre Nadal e Federer era a coisa mais incrível, assim, que tinha. Eu acho que foi a maior rivalidade, mas como você disse, eles são rivais em quadra, mas fora de quadra eu acho que não tem essa, assim, os dois se respeitam muito. E eu acho que foi também muito triste pro Nadal acabar essa rivalidade, porque sempre foi, na minha opinião, a maior da história. E não tem nem muito o que falar, né? É muito emocionante. E eu tava assistindo essa partida, né? E eu lembro, eu li o livro do Rafael Nadal, Minha História, e aí dentro dessa
acho que biografia do Nadal, porque fala do começo da carreira dele também, mas tem a passagem da final de Wimbledon de 2008, que foi entre Nadal e entre o Federer. E aí o livro mostrou, né, porque é um trecho contado por um jornalista e um capítulo pelo Rafael Nadal. E assim, dava para sentir essa rivalidade do Nadal com o Federer, querendo ganhar a todo custo essa final de Wimbledon, ele já tinha perdido outras vezes. Então você vê que era algo que tipo realmente acontecia, o Nadal vivenciou isso, mas a partir do momento que já está se encerrando, que já está fora de quadra, é completamente diferente. Acho que tem um respeito muito grande. Acho que isso que é legal de ver no tênis, né? O respeito entre os atletas, que eu acho que é muito diferente de outros esportes. Que, claro, também existe, mas no tênis parece que tem algo a mais, né, Matheus? Cara, eu sempre acho também o tênis o esporte mais incrível de todos, assim, na minha opinião, né? E, cara, é isso. É uma rivalidade, que nem você falou, que na época lá de Wimbledon era todo mundo queria ganhar de qualquer custo. Foi uma rivalidade, tipo, muito grande como você falou, muito respeitosa também, né? Eu tenho certeza que o Nadal sempre respeitou muito o Federer e igualmente como o Federer sempre respeitou muito o Nadal. Existe união entre os tenistas? Você que está entrando no circuito agora, tem amigo, tem amizade, conversa com outros tenistas? Tem, com certeza. E no tênis é muito importante você estar sempre treinando e jogando com pessoas novas. Então, geralmente em torneios, assim, você tem que criar um vínculo com a pessoa para você poder fazer treinos com a pessoa, jogar com a pessoa. É muito importante, porque cada um vai se complementando, sabe? E vai crescendo juntos. Como que é a sua rotina, questão de treinamento, questão de academia, a nutrição, a alimentação é importante também? Sim. Cara, eu treino 6 horas por dia, de segunda a sexta, sendo 3 horas de manhã, uma de física e 2 de quadra. Aí eu almoço e de tarde eu volto com mais uma de físico e 2 horas de quadra. Caramba. E de segunda, quarta e sexta eu faço academia com o meu preparador físico, Marcelo. E treino de quadra essas 2 horas, sempre com o Gil, Carmona, o Renato. É uma Colasso. rotina pesada, então. É uma rotina bem pesada, sim. E você, quando eu fiz a abertura aqui do programa, eu falei sobre o tipo de piso, né? A gente está no saibro, que geralmente os brasileiros gostam mais, se dão bem, mas tem piso de quadradura também, tem grama, que daí tem menos torneios, mas eles existem também. Qual que é o seu piso preferido? Você treina só no saibro? Treina no piso duro também? A maioria dos torneios que você disputa, qual que é o tipo de piso? Cara, a maioria dos torneios que eu disputo atualmente é no saibro. Tá. Mas que nem fui na Tunísia em maio, eu joguei na rápida, foi na Lisonda. A minha preferência, eu prefiro bem mais a quadra rápida, a Lisonda, por incrível que pareça. Tá. Eu treino bem mais no saibro, a maioria dos meus treinos são no saibro, a menos que eu vá jogar um torneio na Lisonda, aí eu me preparo treinando na rápida. Tá. Mas eu preferencialmente prefiro muito mais a quadra rápida, que é a Lisonda, do que o saibro, que é um jogo mais rápido, que você consegue cortar mais o tempo. E eu prefiro bem mais a Lisonda. Então, e grama eu nunca cheguei a jogar na minha vida. É mais raro, né? É difícil ter mais torneio. raro, nunca joguei. grama. Então, futuramente, quem sabe, né? Numa quadra rápida, US Open, então, que é um grande slam de quadra rápida, quem sabe? Imagina. Esse é o sonho. Pô, esse é o sonho. Esse é o maior sonho. O US Open é meu torneio favorito, inclusive. Ah lá. Quem que é o seu treinador? Você já citou o preparador físico. Você tem um treinador fixo, ele te acompanha nas viagens, não tem como ele te acompanhar nas viagens e aí você fica no torneio sozinho. Como é que funciona? Cara, eu tô numa fase que eu tô ficando bastante sozinho nos torneios. Não tô tendo muito acompanhamento nos torneios, mas eu tenho alguns treinadores. Os que ficam mais comigo em quadra é o Davi Carmona e o Gil Costa. Tem o meu preparador físico, o Marcelo Beloso, e tem outros treinadores também que me ajudam muito, que é o Renato Colasso, que inclusive estava comigo essa semana no Challenger. Tem o Petreca, o Sérgio, o Rafa, tem vários
do clube que sempre estão me ajudando bastante, assim, sabe? E aí eles te ajudam na questão técnica dentro de quadra e na questão de calendário também, ó, vamos disputar torneio, ó, esse não, segura mais um pouco aqui. Eles que te ajudam também nesse planejamento? Cara, o meu principal ajudante nesse planejamento é o Gil, que é o meu principal treinador também, que tá mais comigo, sabe? E é o que tá comigo desde quando eu era mais novinho. Que é que ele meio que comanda, assim, sabe? É meu principal treinador, que ele que vai geralmente estar vendo comigo os calendários. E como que é a sua relação com eles? É tranquila, é de boa, tem bronca, ficam uns 2 dias sem se falar, depois volta? Como é que é a relação de vocês? Cara, sempre tem às vezes uns conflitos, porque eu também sou bem esquentadinho em quadra. Tá. Tem às vezes alguns conflitos, mas com todos minha relação é muito boa. Todos eles, minha relação sempre foi muito boa. Isso. Ô Matheus, quando você disse que você é esquentadinho dentro de quadra, para quem está nos acompanhando, né, a título de curiosidade, existe catimba, provocar o adversário, fazer alguma coisa para demorar o ponto, dar uma esfriada, ir no banheiro, ficar mais tempo lá, porque a gente sabe que no torneio profissional existe, né, essa demora na troca de set. Existe isso no tênis? Você já passou por isso em alguma partida? Cara, existe sim, tem bastante gente, inclusive, que faz isso, mas eu nunca tento levar para esse lado. Eu sempre tento jogar de forma mais correta e honesta, né? Mas sempre tem sim, às vezes para te ajudar, às vezes algo que não atrapalhe tanto o atleta, o seu adversário, sempre tem que tentar utilizar esses métodos, né? Que não atrasar, fazer comemorar na cara, que geralmente o povo não gosta muito, que é falta de respeito, né? Tá. Mas sempre tem alguns que fazem, mas não é muitos. Mas eu sempre tento não levar para esse lado, sabe? Mas eu sou bem tranquilo com meus adversários em quadra, eu sou mais esquentado comigo mesmo. Tá. Sobre o lado psicológico agora, que no tênis é muito importante para quem gosta, para quem acompanha. Se o seu mental, se a sua cabeça vai embora, você perde o jogo por 6-0, mas assim, tranquilamente. Aí no outro set, parece que você pode ganhar, você vence 6-4, 6-3. O que acontece no tênis, Matheus, que a cabeça do tenista às vezes vai embora e a hora que você acorda, o placar já foi embora? Cara, ultimamente, acho que a coisa que eu mais tenho pensado é nisso. O quão importante é a mentalidade em quadra. Eu acho que é mais importante, principalmente no profissional, a mentalidade é mais importante que tudo. Na minha opinião, assim. Que, cada um tem que saber lidar do jeito, sabe? Tem gente que gosta de reclamar, mas não afeta tanto. Mas assim... Nick Kyrgios, por exemplo, australiano? Eu vejo mais como o Murray. O Kyrgios, às vezes, eu vejo ele sair um pouco do jogo, na minha opinião. O Murray, eu acho que ele é um cara que... Às vezes ele reclama bastante, mas ele sempre tá lá e sempre tá querendo ganhar o próximo ponto. Que eu acho que isso que é o mais importante. Mas você não pode deixar a mentalidade te derrubar e você parar de lutar. Isso eu acho que é muito importante. E hoje você não tem um psicólogo ou você faz um trabalho que te ajude nesse sentido? Cara, eu não tenho um psicólogo atualmente. Nunca tive, inclusive, mas eu venho escutado de bastante gente para procurar, assim, que ajuda um psicólogo esportivo. E eu tô pensando, assim, futuramente, quem sabe, algum psicólogo. Sim. Falando desse lado mental, desse lado psicológico, nós vivemos, e ainda estamos vivendo um pouco, na pandemia. Como é que foi esse período para você, 2020, 2021, Matheus? Cara, foi muito duro, né? Porque, inclusive, foi num dos meus anos de juvenil, que eu já perdi 2 anos de juvenil por lesão. Verdade. E no começo da pandemia não estava tendo torneio nenhum também. Inclusive, estava difícil de treinar. Eu tinha que alugar algumas quadras de amigos, do tipo, para conseguir treinar. Porque foi uma época bem difícil. Sim. E sim, foi bem dura a parte da pandemia. Porque eu já tinha, como eu disse, já tinha perdido os 2 anos de lesão. Eu perdi mais um tempão sem poder jogar torneios por causa da pandemia. E essa retomada tem como correr atrás do prejuízo? Cara, é porque todo mundo sofreu, né,
com a pandemia, eu acho, na minha opinião. Sim. Não, a maioria das pessoas tiveram dificuldade para treinar, tiveram as mesmas dificuldades que todo mundo passou. Assim. Como que é a sua preparação antes de uma partida, antes de um torneio? Você fica muito nervoso, fica ansioso, quer entrar logo em quadra, ou você fica mais tranquilo? O que você faz para tentar relaxar? Cara, pra mim varia muito. Tem torneios que eu tô bem, assim, que eu não tô muito tenso. Às vezes torneios que eu fico mais tenso. Mas uma coisa que eu sempre busco fazer antes das minhas partidas é entrar bem aquecido em quadra. Porque quando você aquece, você acaba sentindo um pouco menos o nervosismo. E se você entra, sei lá, suando em quadra, você fica um pouco menos nervoso. Eu busco sempre focar bastante na minha respiração. Eu gosto de escutar música também antes do jogo para ficar tranquilo. Que tipo de música que você gosta de escutar? Cara, eu gosto de escutar rap, pop, tudo. Reggaeton, não sei como fala. Tá. Eu escuto qualquer tipo de música, eu sou bem eclético com as músicas. E aí escutar música já dá uma relaxada também, já Sim. a cabeça já ajuda no foco também. Sim. Agora, Matheus, sempre quando eu entrevisto um atleta, alguém do mundo do esporte, eu pergunto sobre superstição. Em primeiro momento a pessoa fala assim, não tenho. Aí passa um tempo, ela lembra de alguma coisa, fala, não, questão de alimentação. Ó, semana passada eu entrevistei o Vitor Hugo, ele falou que a superstição dele era desde pão, doce de leite, era uma comida que ele comeu que foi bem no torneio, então antes de todo o torneio ele tem que comer a mesma sequência, já começa numa noite anterior. Já teve gente que teve a camisa da sorte, o número de inscrição pedia para ser sempre o mesmo número, já teve meia da sorte, enfim, cada um tem. Você tem uma superstição antes de entrar em quadra, tem a meia da sorte, tem que entrar com o pé direito, tem que fazer algum sinal, deixa a água que nem o Rafael Nadal na posição certinha, tudo tem que estar certinho. Qual que é o que você faz antes de competição? Ou até durante a partida? Cara, eu não tenho muita superstição, vou ser sincero com você, mas como você disse, todo atleta tem um pouco de superstição. Sei lá, se eu vou bem num jogo, eu busco no dia seguinte que eu vou jogar, fazer a mesma coisa que eu fiz no dia inteiro até a hora do jogo, assim. Vai repetindo a rotina, então. Tem bastante isso, e tem uma coisa que eu também faço, é que se eu tô jogando, eu coloco a toalha em algum lugar da grade ou em algum lugar para colocar a toalha e não deu certo nos games da virada, na próxima virada eu busco colocar em outro lugar. Sempre tem uma superstição. Sempre tem. Então, quer dizer que se perder o ponto, aquela toalha não pode ficar mais ali, tem que mudar a toalha de lugar, tem que mexer em alguma coisa. Tem que mexer em alguma coisa. Tá certo. Não, cabeça de atleta a gente não discute, a gente não... Se o problema é a toalha, tira a toalha, muda de lugar, faz parte, tá certo. Por conta do tênis, nesse seu começo, quais países que você conhece? Você já citou a Tunísia, que você disputou um torneio recentemente, já viajou para outros lugares? Cara, eu já viajei, quando eu tinha 16 anos, eu viajei para o Paraguai, que eu fui jogar um torneio juvenil lá. Mas, cara, para jogar eu já viajei para o Brasil inteiro, viajei para o Paraguai e para a Tunísia. Mas quando eu fui jogar na Tunísia, eu passei na França, eu passei 3 dias na França. Tá. Aí, esses foram os lugares que eu visitei. Para esse ano, questão de calendário, a gente já está no finalzinho do ano, mas tem competição e fora do Brasil? Tem. Dia 20 agora, semana que vem, eu tô indo para Bolívia, jogar dois torneios em Santa Cruz. E no mês de novembro também pretendo jogar 2 torneios que vão ter no Peru. E vão ter outros torneios também no Brasil, nível Future. E na Bolívia tem a questão da altitude ou onde vai acontecer o torneio não tem? Onde vai acontecer o torneio em Santa Cruz não tem altitude. Em Cochabamba, geralmente, o pessoal fala bastante da altitude, que é bem alta, inclusive eles jogam com outro tipo de bola, que é bem difícil de se adaptar. Mas em Santa Cruz eu acho que eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que é normal. Tá. E na Bolívia vai ser saibro, o tipo de piso do torneio? Vai ser saibro. E aí a sua preparação então fica somente no saibro. Os próximos dias você só treina no saibro? Só no saibro. Tá. Ô Matheus, sobre a geração atual do Brasil, nós temos o Thiago Monteiro, eu vou falar o ranking, mas ele vai se atualizando semana a semana, mas é próximo. A gente tem o Thiago Monteiro muito bem, que é o principal atleta hoje
número 65 do ranking. Tem o Felipe Meligeni, número 150. O Matheus Puccinelli, que é dessa nova geração, assim como você, 193. Tem o Daniel Dutra Silva, que já tem 34 anos, é de uma outra geração, mas é o número 212 do mundo. Peguei um top 4 aí. Como é que você avalia essa geração de brasileiros que estão tendo resultados até que expressivos, representando bem o Brasil na Copa Davis? Cara, eu acho incrível. Eles estão indo super bem. Inclusive, você falou do Felipe e do Matheus. Foram caras que eu convivi bastante. Inclusive, eu já treinei no mesmo local que eles. Tá. Que o Felipe e que o Matheus. Então, tipo, eu conheço os dois. E eu fico muito feliz também com esses resultados. O Thiago também tá vindo muito bem. E é uma geração que acho que está subindo cada vez mais no ranking. O Matheus, o Felipe, o Daniel, que apesar de já ser mais velho, ainda está crescendo cada vez mais no ranking. Uhum. E acho que a visibilidade atual do tênis também, Matheus, está vindo do tênis feminino, porque a Bia Haddad é fenômeno, né? Vencendo competição importante, batendo número 1 do mundo, batendo as principais atletas também. Como é que você vê esse momento da Bia Haddad e isso acaba refletindo também, o tênis ficando mais em evidência, assistindo reportagem na televisão, aí às vezes mais atletas buscam treinamento. Como é que você vê esse momento da Bia também? Cara, eu achei incrível também esse momento. Foi bem surpreendente também. Foi bem rápido que ela cresceu, ela ganhou vários torneios seguidos, foi bem em outros vários, muito incrível assim. E pô, acho que é importante isso também, não só pro tênis, mas pro Brasil, assim, sabe? Por representar o Brasil. E, cara, ela tá indo super bem também, não tem o que falar. E fazia tempo que o Brasil não tinha uma jogadora no tênis feminino que ia tão bem quanto ela está indo agora, né? Entre os Acho 15, né, no ranking. Só a tá. Maristar Bueno, né? É. Que faz um bom tempo. Bem legal. O Guga deu uma entrevista recentemente falando que ele está bem animado, né, com essa geração do tênis. Quando você vê esses atletas que são ídolos, que construíram com uma esperança, uma expectativa dessa geração, é algo bastante positivo. Sim. E o que você acha que falta para o tênis brasileiro crescer, para ter mais espaço? Porque nós temos algumas quadras em praças públicas, você acha que precisava expandir ainda mais? Você acha que ainda é um esporte caro? Tem dificuldade para esse atleta que está nesse momento, que nem você está, do juvenil para o profissional, para poder custear ainda é complicado? O que falta para a gente ter mais tenista, mais atletas nessa geração? Cara, eu acho que muito vem da cultura também, que o Brasil nunca foi um país com muita cultura no tênis. Teve o Guga, teve alguns, mas tem a questão da cultura. Vamos supor, em Buenos Aires, onde tem muitos tenistas bons na Argentina, é todo mundo muito junto, assim, eles se puxam bastante, sabe? Tá. No Brasil eu acho que é muito cada um em um lado, sabe? Acho que falta essa uma união, confederação, juntar mais. Sim, e que nem eu, se não me engano, o Felipe treina na Argentina, o Felipe Meligeni, e não tem tanto essa união, esse crescimento coletivo, assim, sabe? Eu acho, né, na minha opinião, e como eu disse, tem bastante essa questão da cultura, né? Tá. Ô Felipe, para você que está começando agora, né? Você próximo ali do número 1400 do mundo. Você tem um objetivo de chegar nas primeiras colocações, o seu objetivo é disputar os principais torneios, você se deu um prazo, daqui 5 anos eu já quero estar entre os 500 melhores. Você já fez um planejamento da sua carreira ou não? Cara, é muito difícil fazer um planejamento, tipo, eu quero daqui 5 anos estar de um jeito, porque depende muito do ano. Tem sim os objetivos, tipo, esse ano eu quero ir bem, eu quero fazer tal resultado, você bota metas, né? E nessas metas vai alcançando os objetivos que você vai crescendo cada vez mais, que é com o tempo, né? Mas é isso, não tem muito um planejamento da minha vida, assim, tipo, claro, sempre ter o sonho de jogar esses maiores torneios, jogar os grandes lãs, eu acho que isso é um sonho, porque
Atualmente não tem como eu te dizer que ano que vem eu pretendo jogar esse tipo de torneio, é bem difícil. E voltando na pergunta anterior também que você falou de por que você acha que é difícil o crescimento do tênis no Brasil, eu acho que também não tem muito apoio. Tá. Porque, vamos supor, eu que estou começando agora, eu não tenho apoio quase nenhum praticamente. Eu tenho da live, mas ninguém, assim. Tipo, eu acho que falta apoio, assim, sabe? Sim. Não só pra mim, não tô falando Claro, pra mim, claro, tô mas uma dizendo pessoa que, por exemplo, geral. não tem condição financeira, como é que ela vai fazer bem viajar difícil. para poder ganhar esses pontos que são importantes, Falta né? incentivo, falta incentivo. Então é uma crítica completamente válida. Matheus Bueres, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Sei que você tem que treinar agora à tarde ainda, então já vou te liberar. Boa sorte na sua carreira, que você tenha muito sucesso, porque dedicação nós estamos vendo aqui que você tem, então que você consiga atingir os seus objetivos. Boa sorte. E já fica o convite aqui, viu, para uma próxima oportunidade para a gente fazer uma parte 2 com esse bate-papo e você contando mais histórias, se teve algum perrengue, se teve história, superstição, se a toalha ficou no mesmo lugar ou se ainda está trocando. Então, uma boa sorte aí na sua carreira. Pô, eu que agradeço pelo convite de tudo, por vocês virem aqui fazer essa matéria. E muito obrigado pelo convite numa parte 2. E eu espero que nessa parte 2 eu esteja melhor ainda. E com certeza estará. Matheus Bueres participando aqui do No Mais Esportes. A você de casa agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.